Graça e paz, povo de Deus, programa Semeando Vida. Bom estarmos juntos conversando acerca da palavra. Pastor Márcio, graça e paz. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz a você que nos acompanha aí pela Rádio Sudoeste, pelo Facebook e também pode nos acompanhar pelo YouTube. Se inscreva lá no canal do YouTube da igreja e faça parte dessa família. Pastor Márcio, um pensamento, para que a gente possa compartilhar aqui uma ideia. Muitas pessoas vivem naquilo que é o evangelho na igreja, quando chegam, preocupados em corrigirem os erros que foram cometidos na vida. É a pessoa que outrora, sem Jesus ou sem a igreja, traía a esposa, mentia muito, e agora ele vem para Jesus com a intenção de corrigir os erros da traição, corrigir os erros da mentira. Aquele que roubava, e tinha o hábito no trabalho de fazer pequenos golpes ou situações até maiores, agora está na igreja, vem para Jesus para tentar corrigir os erros do que foi feito lá atrás. É o homem a mulher que era prostituta, que era traficante, que era assassino, aí o sentimento de tentar corrigir algumas coisas do passado. A bem da verdade, igreja e evangelho não traz esse tipo de correção. Jesus não se preocupa em corrigir os erros que foram cometidos. Jesus se preocupa em resgatar a pessoa daquilo que era a ação das mentiras, dos pensamentos ilícitos. Esse resgate ele existe. Porque, a bem da verdade, você pode pensar em restituição, fazer o caminho de volta para uma restituição. Exemplo, um irmão roubou outro irmão. O que Jacó fez com Esaú? Eu vou restituir meu irmão Esaú. E aquilo que eram os camelos, aquilo que eram os cavalos, aquilo que eram os empregados. Ele foi restituindo uma situação que era o desejo do coração dele, aquilo que era o irmão. Você falou mal de alguém e falou mal para 10 pessoas. Agora você teve um encontro com Jesus e você percebe que o que você fez foi errado. Você faz o caminho de volta. Fala para a 9ª, para a 8ª, para a 7ª, fazendo o caminho contrário daquilo que foi a ação que não era agradável. Agora, a correção de erro, Jesus não se preocupa com isso. A preocupação é qual a consciência que você tem dos erros aos quais você cometeu. Porque, a bem da verdade, foram esses erros que levaram você para Jesus. Foram esses erros que levaram você para a igreja. E quando a gente tenta corrigir, o saldo disso pode não ser muito positivo. Porque você vai chegar na empresa, olha, eu roubei. E agora? Vai ter que ser preso? Você vai ser preso? E tem muita gente que fica quieto, não fala daquilo que foi o erro para não perder. Eu não vou conseguir assumir que fui ladrão porque eu não quero ser preso. Então eu vou mentir. E como é que eu vou corrigir então esse erro? A correção é você confessar e se tiver que ser preso, ser preso. Traí a minha esposa, quase perdi meu casamento. Agora eu estou na igreja, mas eu não quero falar para minha esposa qual foi o meu erro. Fico quieto e tento compensar o erro que cometi. Não existe, essa conta não bate. Jesus, quando nos salva de verdade, para encarar todas as ações, aquilo que foi as minhas atitudes ilícitas, porque agora eu tenho fé nele, que eu sou uma nova criatura. Mas muitas pessoas, pastor, e eu falo com muita propriedade, porque um dia eu já ouvi um pastor dizer isso. Já falou comigo, tá bom. Não precisa confessar para sua esposa, não precisa confessar para o seu marido, já falou comigo, tá bom. E desde quando? Pastor virou padre. Agora você vai ali, ora 3 Pai Nosso, 4 Ave Maria, está tudo resolvido. A bem da verdade hoje muitas pessoas dentro da igreja estão vivendo um evangelho falso, de mentiras, como Jesus ele diz, olha, tem pessoas aí dando ouvido a fábulas, a historinha, que nada tem a ver com o evangelho verdadeiro, pastor. Porque a pessoa acaba carregando durante sua vida toda, agora na igreja, um peso que ela não precisa mais carregar, quando você não fala, quando você não confessa, você só encobre, e deixa passar, mas dentro da pessoa fica aquilo ali, que traz um peso, que traz uma incomodação. Parece que a pessoa está sempre escondendo alguma coisa, porque na realidade aquilo ali não foi consertado, vamos dizer assim, da forma que deveria. O senhor falou aí do Esaú e do Jacó. Essa situação do Jacó ter saído e ter ficado esse tempo longe do irmão, mas aquilo que ele fez
porque o que fez ele sair consumiu ele vários anos. Vários anos. Enquanto ele não esteve junto ali com o irmão agora, olhando no olho e falando o que aconteceu, o que ele fez, se arrependeu, pedir perdão, ele estava com aquele peso durante 20 anos, o cara carregando um peso nas costas. E o sucesso de Jacó não impediu dele sentir essa amargura, esse desgosto, essa falta, essa necessidade de resolver o problema. Estava tendo sucesso, estava com dinheiro, prosperando. Deus já tinha mudado o nome dele para Israel, mas ele não estou bem, não estou satisfeito, preciso resolver isso aqui. É desse jeito. E é porque aí precisa entender que quando Deus dá uma palavra, ele faz, mas ele espera que nós venhamos fazer a nossa parte. Deus estava falando assim, eu fiz a minha parte com você, Jacó, agora você faz a tua. E o Espírito Santo incomodando, e ele fez a parte dele. Não teria acontecido a mesma coisa com Davi, porque Davi errou lá com a Batseba e se calou. Ele só falou quando foi confrontado pelo profeta. Quando Deus leva o profeta Natan até ele e fala, cara, esse cara é você aí, ó. Só para resumir a história, esse cara é você. E aí ele cai a ficha, ele fala, verdadeiramente, eu preciso me consertar com isso aqui, porque a Bíblia diz que nada fica em oculto aos olhos de Deus. Não tem nada que fique encoberto. E é muito ruim, pastor, a pessoa viver carregando algo dentro de si, escondendo alguma coisa, o fardo fica muito pesado. Mas aí, quando se tem um real encontro com o Senhor, essas coisas acontecem. Uma vez eu vi um rapazinho, ele era envolvido com tráfico e ele aceitou Jesus. E ele foi na casa dele, o pastor não pediu para ele fazer isso não. Ele foi lá, pegou a arma que ele tinha, as drogas que ele tinha, o dinheiro que ele tinha, ele foi até a delegacia. E chegou na delegacia, eu vim aqui me entregar. E o delegado falou, você está maluco? Eu vim aqui trazer, eu estava trabalhando no tráfico até ontem, mas eu aceitei Jesus, ele me salvou. E eu quero pagar aquilo que eu estou devendo aqui, a justiça. E aí o delegado falou, você não vai ficar preso não. Chamou um advogado e ele respondeu o processo. Mas ele nem ficou preso. Talvez por conta daquilo que foi a atitude dele. Mas ele queria viver uma nova vida verdadeiramente. Então as pessoas querem algo novo de Deus, pastor, mas não querem fazer algo novo para alcançar esse novo de Deus. Eu conheço um pastor que, uma situação de trabalho, né? Houve um acidente e acabou alguém falecendo por responsabilidade dele. Houve um processo, aí ele sai da cidade, da localidade que ele estava ali, não respondeu a esse processo, ficou fora, foragido. Não foi nada muito grave, mas havia uma situação com o nome dele. Ele aceita Jesus, né? E agora caminhando, está pastoreando uma igreja. 15 anos se passaram, aí agora acharam o nome dele, acharam o endereço e foi a justiça cobrar aquilo que tinha ficado para trás de pendência. Olha o que surge em relação ao nome do Evangelho. Na notícia do jornal, pastor evangélico preso por assassinato. E não foi. Foi o homem antes de Jesus. Mas a partir do momento que ele tem consciência que há uma situação que ele precisava ir lá atrás, né, e se apresentar, teria poupado a igreja, o evangelho, de uma certa forma dessa situação, de uma verdade. Entende? O ser humano tem dificuldade, pastor, de lidar com a verdade. O Senhor Jesus diz que a verdade liberta, né? Quando a gente conhece a verdade, é uma libertação. E quando a pessoa tem dificuldade de lidar com a verdade, e são esqueminhas, são falas, a grande maioria de nós, a grande maioria do ser humano, tem muita dificuldade de falar e ouvir as verdades que necessita. Aí vai dando ouvido a fábulas, né? Historinha da carochinha, para ficar aí caminhando na igreja que dá bala. E verdadeiramente a situação é essa: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, não tem o porquê você andar escondendo coisas, porque pode acontecer uma situação dessa e você acaba ficando envergonhado e escandalizando aquilo que é o Evangelho, né? Então, se tiver que confessar, confesse, porque você tem um advogado que ele é poderoso para ir legislar, né, a sua causa. Deus abençoe sua vida, que essa palavra encontre morada em teu coração.